E aí pessoal, beleza com vocês? Chegou agora o momento da gente aprofundar um pouquinho os nossos conhecimentos na área de história, tá certo? Sobre essa temática. E aí eu pergunto pra você, você faz ideia do que é que a escalada do Monte Everest tem a ver com história? Se você acha que não tem nada a ver, que é uma questão esportiva, que é uma questão de aventura, você está redondamente enganado. Porque a primeira expedição que conseguiu chegar ao cume do Everest, em 1953, foi uma expedição que trouxe pra gente um significado muito mais abrangente do que simplesmente uma mera aventura, entende? Olha só, a expedição foi organizada por John Hunt. Ele era um britânico e ele meio que tinha a missão de elevar a autoestima dos ingleses. Parece besteira isso, né? Mas não é besteira não. Sabe por quê? Porque isso está vinculado a uma situação que vinha desde o século anterior. 1953 pertence ao século XX e desde o século XIX um sentimento de competitividade, sabe, entre os povos do mundo inteiro estava muito latente. Se você acha que ainda isso existe ainda hoje, então talvez venha daí, tá certo? Se você acha que hoje você enxerga algum país achando que, ou se julgando, nós somos melhores do que os outros, ou nossa cultura, né, ela é superior à cultura do outro, cara, isso não é um sentimento qualquer, isso é uma coisa que tem um vínculo com um período da história muito importante, que eu acho que todo mundo tinha que saber, aprender e saber de coi salteado sobre esse assunto, porque isso tem a ver com o nosso comportamento hoje. O conteúdo é neocolonialismo, é uma palavra só, neocolonialismo. Então deixa eu ver se eu te ajudo a entender o que foi o neocolonialismo, tá certo? O neocolonialismo, ele foi um período na história em que as grandes potências ocidentais, elas tentavam dominar politicamente e economicamente regiões do Oriente, mais especificamente ali África e Ásia. E isso aconteceu no final do século XIX, e praticamente por quase todo o século XX, né? Os grandes eventos do século XX, tipo Primeira Guerra Mundial, sabe, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, esses eventos, eles têm forte ligação com esse sentimento, com essa cultura neocolonialista, entende? E a gente precisa aprender um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Então vamos avaliar, em linhas gerais, o que foi o neocolonialismo, tá certo? O neocolonialismo, assim como a gente já explicou, então eram potências do Ocidente que acharam que elas deveriam dominar sobre o Oriente. Mas o que é que justificava? O que tá passando na cabeça deles que os convencia a pensar assim, a gente precisa ir lá dominar aquele povo que está lá. Por que aquele povo precisava ser dominado? Será que eles realmente precisavam ser dominados? Ou isso era uma justificativa do dominador, né, de quem quer dominar, para tentar convencer aquele carinha que está lá, que vai ser dominado, para que esse carinha se convença de que nós somos os bonzinhos, sabe? Eu estou indo lá dominar e não me enxergue como inimigo, não. Você tem que me enxergar como um herói. Veja só como as coisas eram colocadas, né? Então, vê só. Em linhas gerais, é mais ou menos assim. As grandes potências capitalistas do Ocidente, eles desenvolveram uma filosofia de que existia uma raça suprema, entende? Uma cultura superior, uma forma de vida, um ser humano desenvolvido. Se eles pensavam assim, então eles também tinham como provar que existiam culturas inferiores, sabe? Que tinham pessoas que elas não eram desenvolvidas, que existiam povos que viviam na selvageria, sem o que eles chamavam de civilização. Resultado, com essa filosofia, com essa forma de pensar, eles começaram a propagar, desenvolver até estudos científicos, sabe, que comprovassem essa teoria deles, para começar a provar que o ser humano, se ele estava, por exemplo, numa escala evolutiva, então era possível você ter no mesmo mundo seres humanos desenvolvidos e seres humanos que ainda estavam em desenvolvimento, ou que não estavam desenvolvidos.
Isso eles provavam como? Por exemplo, eles diziam assim, olha, aqui na Inglaterra nós temos casas de pedra, entendeu? De tijolos, cimento, estruturas com ferro, sistema de esgoto, entende? Água encanada. Aí eu viajo para a África e chego lá e tem um bocado de gente vivendo em casa de barro, entendeu? Sem esgoto, sem tratamento de água. A água eles têm que pegar num balde. Isso não é civilização. Era assim que eles pensavam e justificavam. E na cabeça deles eles colocaram assim a ideia. Eu, que sou desenvolvido, preciso ir lá para ajudar aquelas pessoas a se desenvolverem. Ou seja, eu vou levar a civilização para essas pessoas. Quando eu falo dessa forma, parece até bonitinho, né? Mas na prática não foi tão bonitinho assim, porque o interesse deles não era exatamente desenvolver aquela civilização, mas era entrar naquele país para explorar a terra, explorar os recursos, no caso extrair os recursos, explorar as pessoas e expandir as suas terras. Vamos imaginar, eu tenho a França, que é um país desse tamanho, e a França chega na África e tem aquele território todo que pode ser deles também. Como é que eu faço para convencer o mundo todo de que esse pedação de terra é meu, faz parte da França agora? Simples, eles vão entrar nessa vibe também para dizer que aquele povo lá, eles precisam de desenvolvimento. Então é minha função, tá certo? Ir lá e desenvolver aquelas pessoas. Infelizmente, essa cultura, ela pregava muito mais a cultura europeia, ocidental, como a gente já falou, né? Eram as grandes potências ocidentais, e a gente sabe que no Ocidente aqui, você tem uma quantidade muito grande de pessoas de cor branca, né? Então essas pessoas, elas começaram a imprimir essa situação de que isso era o objetivo de vida do homem branco. O fardo do homem branco era ter que carregar as pessoas não desenvolvidas nas suas costas. Tem até algumas charges na internet, sabe, que os artistas da época começaram a pintar, entendeu? De tipo de pessoas assim, homens brancos, sabe, bem, no caso, vestidos, né, como um homem branco, vestido da forma ocidental e com um cesto nas costas assim, cheio de africano, chinês, japonês, né, essa turma todinha assim num cesto e esse homem branco carregando essa galera todinha se subindo uma montanha, como se dissesse assim, sou eu que serei responsável por levar essas pessoas ao desenvolvimento, à civilização, entende? Resultado, isso causou um problema muito grande no mundo, porque muitas pessoas, elas perderam sua liberdade, muitas pessoas, elas foram colocadas sob regime de escravidão, muitas pessoas foram exploradas assim absurdamente, países perderam sua identidade, povos chegaram até a desaparecer, alguns povos, algumas etnias, por causa desses conflitos, entende? E aí você tinha uma situação que acabou criando meio que um sentimento, um comportamento, acho que a palavra melhor é essa, um comportamento na sociedade até hoje de que existe alguma raça que ela é melhor, que ela é mais desenvolvida do que outra, quando na verdade isso é uma grande besteira, que não existe raça humana melhor do que outra, né? A raça, é todo mundo, como eu acabei de falar, né? É todo mundo uma raça só, raça humana, né? E a gente precisa para pensar um pouquinho nisso, né? Se o neocolonialismo foi tão forte por causa de questões políticas e econômicas, pessoas tentando dominar o mundo e menosprezando outras, matando, explorando, dominando, destruindo, invadindo, saqueando, o que é que a gente poderia fazer para transformar o nosso mundo em um lugar melhor? Com certeza não é seguir essas ideias, esses parâmetros. É a gente pensar em novas formas de viver em comunidade, tá certo? E promover assim um mundo melhor. Então fica a dica para você aí. Essa escalada do Everest, ela nos ensina justamente que eu posso ter grandes aventuras sem precisar simplesmente dominar sobre outro povo ou achar que o outro povo é melhor ou pior do que o meu povo. Somos um povo só, tá certo? E a gente fica aqui aguardando você para a nossa próxima aula. Tamo junto!